Nico tem talento para música e para tomar decisões ruins. E uma dessas péssimas decisões que ele tomou foi terminar com Ari. Coisa que ele se arrepende e quer muito uma segunda chance. E ao que parece, isso pode ser possível, só que de uma forma totalmente inesperada. Ari está em coma e ele é o único que consegue ver o seu espírito. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Que tal uma história intrigante de segunda chance? Pois é isso que você vai encontrar em Escute Antes de Partir. Um livro que não tem apenas segunda chance, mas uma segunda chance mágica. Mostrando que o amor pode ser algo, sim, de outro mundo. Nesse romance de D.S. Lettrice, escritora e multiartista formada em comunicação social, com especialização em artes e escrita criativa, além de também ser baixista numa banda, vamos viajar em 384 páginas de uma história não linear, com protagonismo bissexual e narrada em terceira pessoa. E nela vamos descobrir se é possível haver segundas chances quando, apesar de sermos quebradas, algo muito além de nossa compreensão acontece. E aí, ficou curiosa? Então, por favor, já considera se inscrever aqui no canal agora mesmo, porque aqui sempre tem vídeos com dicas e recomendações de leituras para vocês, além de indicações de histórias incríveis. E ativa o sininho de notificações para garantir que não vai perder nenhum vídeo novo quando sair. Como eu tava dizendo, nessa história vamos conhecer Ari e Nico, um casal que já se despede de nós logo de cara. Sim, a gente já vai começar essa história presenciando o fim. Isso porque Nico é músico e faz parte de uma banda de indie rock que tá aí há muitos anos na estrada buscando uma oportunidade de crescer ainda mais. Eles são aquelas bandas que tocam, né, em alguns barzinhos locais e tal, e eles estão buscando crescer, assim como qualquer banda faz sempre na busca, né? E aparece a oportunidade desse crescimento. Só que essa oportunidade vem em outro estado. Eles são de Curitiba e aparece a oportunidade deles crescerem em São Paulo. E se a banda vai se mudar, consequentemente, Nico também vai precisar se mudar. Sendo assim, ele resolve terminar com Ari para que ela não fique presa a esse relacionamento à distância. Porque Nico acredita que isso pode não ser bom para ela, que isso vai fazê-la sofrer. E ele, por acaso, perguntou alguma coisa para Ari sobre como ela se sentia, sobre isso? Não, ele só resolve terminar, porque esse povo nunca pergunta nada. E assim, eles terminam. E ele vai vendo Ari embora de longe. E claramente ele se arrepende também. Viu que fez uma grande burrada e quer reverter essa situação. Mas ao que parece, é tarde demais. Ari seguiu a sua vida como tinha que ser, né? Afinal, se ele terminou com ela, ela tem que seguir em frente. E ele vê isso que ele fica, né, dando aquela velha stalkeada nas redes sociais dela. E ele viu que a vida dela seguiu, tomou outros rumos. E ao que tudo indica, ela não perdoou. E quem perdoaria, né? Você perdoaria? Mas talvez Nico tenha a oportunidade que tanto deseja. Anos depois do fim desse relacionamento, Nico descobre que Ari está em coma. E não apenas isso. Sua alma está vagando pelos corredores do hospital. E como que ele sabe disso? Porque Nico é a única pessoa que consegue ver Ari. E não apenas isso os une, e sim uma fita lilás que está amarrada nos pulsos de ambos. O ex-casal não entende por que isso está acontecendo e, pior ainda, não sabe por que Ari está em coma. Ela não consegue se lembrar. Então essa pode ser a segunda chance que Nico tanto esperava, já que, mesmo a contragosto de Ari e com os fantasmas do passado rondando ambos, vão precisar trabalhar juntos para entender o que aconteceu com Ari, além de também tentar libertá-la dessa situação. E a partir daqui, vamos vendo como esse ex-casal vai lidando nas buscas de tentar salvar Ari, mesmo sem saber ao certo o que pode acontecer após concluírem isso que parece ser uma missão. Eles não sabem se Ari acordará ou partirá de uma vez por todas para outro lugar. Essa é uma história curiosa e de escrita totalmente envolvente, onde a autora traz elementos poéticos para sua escrita, o que a torna ainda mais agradável de ler. Ela é leve, é doce e delicada.
ao mesmo tempo em que ela também desperta sentimentos intensos, como o amor, a angústia, o ódio, a saudade e a esperança. E como ela é escrita de forma não linear, a gente vai vendo o passado e o presente se cruzando, entendendo como era a relação de Nico e Ari antes do fim, descobrindo o começo, o meio e o final. Além disso, vemos também quem eram esses personagens antes desse final de namoro acontecer, enquanto indivíduos. Quem era cada um nessa relação e até quem era cada um com a sua bagagem anterior de outras relações, tanto amorosas quanto da própria vida. Além disso, vamos ver como ficou as vidas de cada depois do final desse relacionamento até esse encontro nada convencional. Como ficaram após o término, o que aconteceu com cada um, o que fizeram, o que sentiram, se odiaram depois de lá, pelo menos um pouquinho. Inclusive, devo dizer que comecei essa história tendo raiva de Nico e eu tava lendo em live, né? Então eu já comecei, ainda comentei lá que a autora tava na live, né? Porque a autora é minha seguidora também. E aí eu tava dizendo, já comecei a história com raiva dele. Ari rainha, Nico nadinha. No entanto, com o desenrolar da história e conhecendo mais sobre ele em seu passado, em seu presente, em seu talvez deslumbrado futuro, minha percepção sobre Nico, ela foi mudando um pouco e ele foi adquirindo um lugarzinho no meu coração. Tipo, eu não passei pano pra ele, tá? Jamais. Ari não merecia. Mas eu compreendi algumas coisas. Eu compreendi certas dores, eu compreendi inseguranças. Continuou errado, tá? Continuou errado. Mas eu entendi mais ele e aí a raiva mais expressiva foi diminuindo. Ficou só uma raivinha. E ficou uma raivinha pra você é meu querido, muito queridinho, sim. Já a Ari eu amei de cara e continuei amando durante toda a história. Por isso mesmo que é Ari rainha, Nico nadinha. Artista, diva, maravilhosa, mulherão demais. Nunca errou e se errou foi tentando acertar. Inclusive, uma das minhas passagens favoritas nesse livro é quando Ari fala sobre a sua bissexualidade. Que eu achei, assim, especial demais. A autora trouxe isso de forma belíssima. E eu acho ainda mais, principalmente porque, no caso aqui, é uma bissexual numa relação duárica. A Ari é uma mulher bissexual que namora ou namorava um homem heterossexual. E existe toda uma questão aí, né, das pessoas sempre questionarem ainda mais, porque já questionam sempre, né, mas questionam ainda mais se nós estamos numa relação com alguém de gênero oposto ao nosso. E como eu já falei com vocês aqui neste canal tantas e tantas vezes, nós seremos bissexuais independente de qual tipo de relacionamento nós estivermos. Além de que a nossa vivência não é a mesma de uma mulher heterossexual numa relação com um cara. Não é. Mas enfim, voltando pro livro. Esse momento, pra mim, ele foi muito especial de ser lido. Eu adorei, de verdade, assim, muito, 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 muito. E eu gostei ainda mais porque essa cena vem num momento em que a Ari tá com as suas amigas. E isso me fez ficar ainda mais apaixonada pela relação de Ari com as suas amizades. As relações de amizade aqui são muito bonitas. Elas mostram conexões genuínas. Elas mostram uma troca maravilhosa e nos faz lembrar que as pessoas que temos com amizade são essenciais no nosso processo de vida. E eu gosto muito quando histórias fazem isso também, que não põem apenas o casal como o centro de toda a narrativa. Tipo, o casal é importante ali? É, mas não é tudo. A pessoa tem muito mais vida para além daquele relacionamento. E ainda mais se a gente for falar de uma relação que acabou, né? Pode voltar, mas ela acabou. Então, essas relações são muito bonitas e eu me apaixonei, na verdade, por vários tipos de relações aqui trazidas. As de amizade, tanto de dentro da banda, né, quanto de fora da banda também. A banda é importante aqui nessa narrativa. Inclusive, pessoas maravilhosas, amei. Inclusive, amo histórias com banda, tá?
Também é muito bonito ver relações familiares e as de novos amores nascendo. Mas claramente que nem tudo é só amor e eu também odiei algumas relações aqui trazidas. Alerta Dead Issues. Além disso, é claro que... É claro não, que poderia não acontecer. Mas eu me apaixonei por esse casal que não é mais casal, mas era um casal. Foi lindo ver a forma como estavam se apaixonando e ver essa relação nascendo e florescendo como lindas hortênsias. E foi muito interessante de ver essa reaproximação deles ainda mais nesse cenário atípico. Inclusive, falando nisso, eu também amei esse misticismo aqui trazido, tanto na questão de Ari ser um espírito, quanto algumas coisinhas a mais. E não apenas dela aparecer como um espírito, mas de que forma funciona essa questão espiritual nessa história. Foi interessante acompanhar e me questionar até que ponto as coisas iam. E se ela seria um espírito do tipo Ghost do outro lado da vida, ou do tipo Gasparzinho Fantasminha Camarada. Então, se você é o tipo de pessoa que gosta de histórias que tenham essa vibe espiritual com uma dose de magia, vai adorar. E aí, nesse reencontro atípico, a gente vai ver a relação desse ex-casal se restabelecer de uma nova maneira. Isso enquanto tentamos descobrir, junto a eles, o que aconteceu com Ari. Por que ela tá em coma? Como isso aconteceu? E por que raios só Nico consegue vê-la? Logo Nico, que ela tá sem falar há tanto tempo e que quebrou o coraçãozinho dela. E ver tudo isso acontecendo enquanto eu ia vendo o passado me ser apresentado, tornou a leitura ainda mais especial para mim. Porque dá para entender ainda melhor o presente enquanto a gente desvenda o passado. E a gente vai vendo também que algumas coisinhas tinham que acontecer exatamente como aconteceram. Enquanto eu li essa história, eu criei algumas teorias acerca do que estava acontecendo com esse casal e principalmente sobre o que poderia ter acontecido com Ari. E algumas das minhas teorias estavam certas, então quando teve a reviravolta, eu meio que acertei uma parte, no entanto, não do jeito que aconteceu. Eu não esperava que fosse do jeito que foi. Foi muito assim, é o quê? Sério, totalmente surtada, totalmente surpreendida, devorei ainda mais cada página em empolgação de eu não tô acreditando. E assim, desde o começo da história, eu me envolvi com ela de forma extremamente intensa. Tanto é que enquanto eu lia, eu pensei, ok, vou ficar sozinha para sempre. Mas calma, não é pra você se desesperar com essa minha frase, é só pra você entender de que maneira foi que essa história me pegou. Pra você entender a intensidade aqui trazida no meu coraçãozinho. Essa é uma história linda, poética e gentil. E nos mostra que em alguns casos, a depender dos contextos, é claro, segundas chances são sim bonitas de presenciarmos. E um toque de magia pode ajudar ainda mais a fazer as coisas acontecerem. Mesmo que na vida real, a magia pode se apresentar de novas maneiras. Mas e aí? Qual será a solução para Ari sair desse coma? E será que ela e Nico terão de fato uma segunda chance no amor? Para saber isso, você precisa ler Escute Antes de Partir, de D.S. Letriz, que está disponível agora mesmo para empréstimo pelo Kindle Limited e também para compra na página da Amazon. E o link para você adquirir seu exemplar, claramente, está aqui na descrição. Essa história tem classificação indicativa mais de 16 anos por abordar temas sensíveis, mas não é nada engatilhador que te impeça de ler. É só porque são temas mais maduros mesmo. E só não me alongo falando mais dessa história porque vocês já sabem, vai ser spoiler e eu nunca quero estragar suas experiências de leitura. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!